Neste episódio do Confinamento One-on-One, vamos perceber o que é a raiva, quais as suas origens e como é que podes começar já hoje a lidar melhor com ela. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao quarto episódio do nosso curso, primeiro em relação à raiva, ok? E vamos falar desta emoção por uma simples razão. A verdade é que há muitas pessoas que sentem esta raiva durante o período de confinamento, ok? Seja em relação a si própria, seja em relação à situação no geral, às pessoas que a rodeiam. Por vezes começa com uma pequena frustração e depois vai crescendo até chegar a um ponto onde não se torna sustentável nem para eles, nem para quem os rodeia. É por isso que neste vídeo nós vamos dar-te já as melhores ideias para conseguir lidar com esta emoção, ok? Fomos pegar nos melhores conteúdos sobre a raiva, destilámos até ficar com aquilo que realmente pode ter um impacto. E a primeira coisa que temos de fazer é definir a raiva. A raiva é considerada uma das emoções primárias e pode ser definida da seguinte forma: uma emoção caracterizada pelo antagonismo perante alguém ou algo que te fez mal. Associação de Psicólogos Americana. Vamos começar por ver as coisas boas. A raiva é uma das formas mais práticas de passar à ação e mudar alguma coisa na tua vida que tem de ser mudada. A questão é que das 100 vezes que expressamos a emoção da raiva, para aí uma delas tem essa conotação positiva. A outra acaba por nos prejudicar ou a nós ou a quem nos rodeia. A melhor forma de perceberes a dor que a raiva te pode causar é através de uma pequena história. Havia um miúdo que tinha um temperamento muito agressivo, muito raivoso, e o pai quis fazer alguma coisa sobre isso. Então ofereceu-lhe uma carrada de pregos, um martelo e disse-lhe que cada vez que ele se sentisse raivoso por dia, pregasse um prego na cerca. Okay? Então no primeiro dia o miúdo acabou por pregar 15 pregos, no segundo dia 15 pregos, no terceiro pregou ainda mais. Mas a verdade é que à medida que o tempo foi passando, ele foi pregando cada vez menos e menos pregos. Até que houve um dia em que ele não se sentiu raivoso. Nesse dia, o miúdo chegou ao pé do pai e disse: Pai, consegui, hoje não preguei nenhum prego, não me senti nenhuma vez agressivo nem raivoso. E o pai lançou-lhe um outro desafio. Vira-se para ele e disse: Ok, filho, então agora o objetivo será que cada vez que conseguires controlar a tua emoção, vais à cerca e com o outro lado do martelo tiras os pregos que pregaste. E assim foi. Durante uma série de tempo, o miúdo cada vez que conseguia controlar as suas emoções e não ser raivoso nem agressivo, ia à cerca, tirava o prego e assim foi. Quando chegou ao final da cerca, quando já não havia nenhum prego pregado, ele foi ter com o pai mais uma vez e disse: Pai, mais uma vez consegui. E o pai, como lhe queria ensinar uma lição, levou ao pé da cerca e disse: Filho, cada vez que tu deixas que a raiva tome conta de ti, tu crias um prego ou pregas um prego na pessoa com quem estás ou com quem agiste mal, ok? E a verdade é que por muito que tu tentes tirá-lo, da mesma forma como os tiraste aqui na cerca, a pedir desculpa ou a tentar redimir de alguma forma, por muito que tu tentes tirá-lo, a marca vai sempre ficar lá. Eu sei, a história é super clichê, mas a verdade é que tem um quê de sentido. Temos que ter a certeza que a nossa raiva não é utilizada desta forma, de forma a prejudicar os outros e a deixar marcas que muitas vezes não desaparecem. A outra hipótese é prejudicar-nos a nós próprios, ok? Aliás, um estudo feito pelo Jornal de Imunologia diz que as pessoas que têm dificuldade em gerir a sua raiva acabam por ter um sistema imunitário mais fraco e, consequentemente, estar mais dispostos a terem algumas doenças. Agora, é importante perceberes o seguinte: o psicólogo Charles Spielberg e o monge tibetano Geshe Yongdzong, em momentos diferentes e períodos totalmente diferentes da história, chegaram exatamente à mesma conclusão. Existem dois tipos de raiva: a raiva quente e a raiva fria. O primeiro passo para desenvolveres uma relação com a emoção da raiva que te permita melhores resultados é perceberes qual destes dois tipos de raiva mais se manifesta no teu dia-a-dia. A raiva quente tem como base a fúria e é caracterizada por uma manifestação de agressividade perante alguma coisa externa. É aquele momento em que a nossa linguagem não verbal fica muito mais agressiva, sentimos a tensão no corpo todo, começamos a respirar mais depressa e a falar mais alto. Essa é a raiva quente. Uma boa forma de imaginar a raiva quente é pensares no boneco da raiva do filme Divertidamente. A alternativa é a raiva fria. Já a raiva fria é caracterizada pela manifestação interna. É quando, ao invés de expressar essa agressividade para alguma coisa de fora, ela fica cá dentro e vai corroendo aos poucos o teu bem-estar. Começa por ser raiva, que depois passa
ao ressentimento e acaba por desaguar na vingança. Inevitavelmente transforma-se naquilo que chamamos o perfil passivo-agressivo. Uma boa história de perceber este perfil é a seguinte. Um casal de duas mulheres estava a discutir num pequeno almoço e vira-se a primeira e diz assim: querida, normalmente dou por mim a expressar muito a minha agressividade para contigo, desculpa. E a primeira, aliás a segunda, vira-se e diz assim: não há problema, querida, nesses momentos eu dou por mim a querer limpar a sanita. E a primeira vira-se e diz: a sério? Mas isso ajuda-te? E a segunda vira-se e diz: sim, normalmente faço com a tua escova de dentes. Eu sei, é uma história parva para desanuviar, mas a verdade é que tem alguma lição por trás. A questão é que, mais uma vez, a raiva pode ser prejudicial para nós e para quem nos rodeia. Mas porquê? O Dalai Lama diz que a raiva é energia cega e que tolda a nossa visão do mundo real. De acordo com as palavras dele, a fonte máxima da minha felicidade é a minha paz mental. Nada pode destruir isto, excepto a minha própria raiva. O importante a destacar nesta frase é a expressão a minha própria raiva. Porquê? Porque dá-nos uma pista para um dos fenómenos que vamos perceber ao longo dos próximos episódios, de que somos nós os responsáveis por gerar esta raiva interna. O filósofo romano Sêneca escreveu um livro todo dedicado à raiva. Nele, ele diz que a raiva é uma loucura temporária. Tudo porque faz com que tu sejas um escravo. Eu sei, pode ser uma expressão forte, escravo, mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Já te aconteceu um momento em que tu estás de tal forma chateado ou chateada que dás por ti a não conseguir controlar aquilo que vais dizer ou fazer? Tu até sabes que não devias fazê-lo ou dizê-lo, mas não consegues controlar. Simplesmente uma força dentro de ti que te obriga a gritar, falar alto ou ser agressivo para alguém. Nesses momentos foste escravo desta emoção. Normalmente quando isso acontece acabas por fazer uma série de ações que são prejudiciais, como já vimos, para os outros e para ti. Uma das melhores formas de entenderes o processo pelo qual o teu cérebro e o teu corpo passam quando tens um episódio de raiva é através deste modelo presente no livro Healing the Angry Brain do Dr. Ronald Potter Efron. Cada vez que tens um episódio de raiva, este é o processo. Fase 1. Ativação. Basicamente acontece quando algo desencadeia em ti a necessidade de sentir raiva. Pode ser algo externo, como uma mensagem, um comentário ou a cara de uma pessoa, ou algo interno, como um dos penais que identificaste no módulo passado, ou simplesmente uma memória que não é propriamente agradável. Este processo de ativação pode ser consciente ou inconsciente, sendo este último o mais comum. Uma das estratégias que vamos ver no próximo episódio é mais uma vez a forma como o Mindfulness pode ajudar a estar mais consciente deste processo. Fase 2. A modulação. Basicamente, nesta fase, o teu cérebro e corpo decidem qual é a intensidade da emoção que vão manifestar. Fase 3. Preparação. Esta fase acontece no teu cérebro e muitas vezes há uma parte dela cujo processo é automático. Basicamente, já na primeira fase, o teu cérebro começou a lançar certos neurotransmissores que fazem com que o teu corpo esteja pronto para tomar uma determinada ação. A questão é que é nesta fase que tu podes decidir se a ação que vais fazer é positiva ou negativa. É nesta fase que podes decidir se a raiva vai ser utilizada de uma forma boa ou de uma forma má. Este processo de controlar a tua preparação e, consequentemente, a ação que vais fazer pode ser difícil. É por isso que o verbo treinar aparece novamente. Tu tens de te treinar cada vez mais para conseguires, nestes momentos, antes de passares para a ação, entre o estímulo e a resposta, haver um meio termo onde tu tomas a decisão de qual a melhor ação a fazer naquele momento. Quarta fase. A ação. As emoções são parte das nossas ações. É por isso que, nesta fase, aquilo que acontece é que tu exteriorizas a emoção através de uma ação que achas que está congruente com aquilo que queres. Quinta fase. Feedback. Repara, cada ação tem uma reação. Não só do outro para contigo, mas de ti para ti próprio. Este é o momento em que avalias se a tua ação estava alinhada com aquilo que tu querias, com o resultado final. É um momento em que perguntas se agiste bem, se não agiste, se podias ter feito melhor, se podias ter feito pior, se a situação ficou justa, se a situação foi injusta.
toda essa série de perguntas. Repara, isto acontece porque o teu cérebro é um mestre de feedback, está constantemente a analisar cada decisão que tu tomas e a perceber se está alinhado com os resultados que queres ou não. Já agora, muitas vezes acaba por tirar conclusões que não são bem as corretas. Mas isso fica para outro curso. É com base nesta fase que o teu cérebro define qual é que é o teu padrão, a forma como expressas mais vezes a emoção da raiva. É por isso que se és uma pessoa que expressa mais vezes a raiva quente, ou pelo contrário, a raiva fria, então isso quer dizer que aconteceu vezes o suficiente de expressares uma dessas emoções e o teu cérebro achar que essa foi a melhor ação. Spoiler alert, quase certeza que não foi. Sexta fase, desativação. Sabes, as emoções têm uma data de validade. E, neste caso, a raiva normalmente tem uma data de validade bastante curta. Aliás, funciona por picos. Tu sentes-te muito raivoso e a seguir muito pouco. É nesta fase que normalmente o cérebro começa a acalmar-se e a avaliar de uma forma racional aquilo que fizeste de bem. E com isto terminamos o ciclo e estás pronto para começá-lo na próxima vez que houver uma nova ativação. Destas 6 fases, há 2 que temos que dominar para termos um maior controle sobre a nossa raiva. A primeira e a terceira. Na primeira, a fase da ativação, nós podemos controlar aquilo que consideramos gatilhos de raiva ou não. Se nós conseguirmos mudar através dos modelos mentais que vamos ver, a forma como olhamos para as coisas que supostamente desencadeiam em nós raiva, então vamos conseguir que a maior parte das coisas que hoje desencadeiam essa reação, amanhã não o façam e, consequentemente, podemos viver uma vida muito mais tranquila sem sermos dominados por esta emoção. Já na terceira fase, o importante é conseguirmos ter um momento de clareza antes da ação, vermos claramente se a ação que vamos fazer está alinhada com aquilo que queremos ou não. E mais uma vez, aqui voltamos à palavra-chave: treino. Tens de treinar para conseguir ter esta habilidade. Para que isto aconteça, tanto a fase número 1 como a fase número 3, então tu tens de conhecer os gatilhos, aquelas coisas que estão fora de ti, que desencadeiam em ti a emoção da raiva. A melhor forma de pensar nisto é contar-te, e eu prometo, a última história deste vídeo. Imagina o que é um dia tu chegares a um parque de estacionamento num grande centro comercial e estás prestes a entrar num lugar, já tiveste não sei quanto tempo à procura do estacionamento, estás prestes a entrar naquele lugar perfeito e há uma pessoa que se mete lá. Imediatamente isso funciona como um gatilho para tu sentires raiva. Podes até buzinar, gritar com o homem, ou então podes simplesmente ser uma pessoa que vive a raiva mais fria e, portanto, saís dali a ofender o homem internamente. Ok? Agora imagina exatamente a mesma situação. Tu estás no centro comercial, estás à procura do lugar, encontras o lugar e no momento em que vais fazer, há uma vaca que fica lá. Se isso acontecesse realmente, a verdade é que tu provavelmente ias começar a rir. Ok? Agora repara, a situação é exatamente a mesma. És tu a ficar sem lugar. És tu, depois de uma carrada de tempo à procura de um lugar, a teres de continuar à procura de um outro lugar. A questão é, a forma como tu representas internamente aquilo que aconteceu é diferente. Então isso quer dizer que aquilo que causa a raiva não é a situação, mas sim a forma como nós representamos a situação. Voltamos àquele primeiro episódio sobre a ansiedade, onde partilhámos que a causa da ansiedade, e já agora da raiva, não tem tanto a ver com a realidade, mas sim com a tua noção ou a tua interpretação da realidade. É por isso que, tal como fizeste na temporada passada, vamos pedir-te que comeces o episódio de hoje a escrever quais é que são os gatilhos que causam em ti raiva. Quais é que são aquelas situações que normalmente têm tendência a despertar em ti essa emoção. A segunda fase é fazer aquilo que fizeste com a ansiedade também, é encontrar uma alternativa na interpretação desse mesmo gatilho. Deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que eu ia a conduzir e houve alguém que buzinou, ok? Isso é muito fácil criar em mim, é muito fácil essa situação criar em mim uma sensação de raiva, porque ele não estava a buzinar, eu nem estava a fazer nada de errado, foi ele que se atravessou, ok? Então, se eu descobrir que esse é o meu gatilho de raiva, buzinarem-me, então aquilo que eu tenho que fazer é encontrar uma interpretação desse mesmo gatilho. Por exemplo, cada vez que hoje em dia alguém me buzina, eu penso que aquela pessoa tem um filho no hospital e está cheio de pressa para ir ter com ele. Se é verdade ou não, eu não sei e provavelmente, a não ser que tu sejas a pessoa que está a buzinar, tu também não. Mas ajuda-me a não ter de lidar com aquela emoção. A nossa sugestão é que faças exatamente o mesmo.
Portanto, resumindo o exercício deste episódio, identifica quais é que são os gatilhos que desencadeiam em ti a raiva, quais é que são as situações externas que normalmente fazem com que tu fiques mesmo nervoso e encontra uma diferente interpretação, uma interpretação diferente desses mesmos gatilhos, uma justificação para porque é que essa situação não é uma situação que cause raiva em ti, mas cause uma outra emoção positiva. Se estás com resistências a fazer este exercício, deixa-me partilhar contigo uma frase do Jim Quick. Se tu lutas pelas tuas limitações, ganhas o direito de as manter. Portanto, se tu queres mesmo achar que este exercício não faz sentido e que faz sentido tu continuares a viver essa emoção da raiva, está tudo bem. A questão é, vais sentir-te assim e isso não é propriamente positivo. Portanto, põe em prática o exercício e vais ver que as coisas vão correr muito melhor. Identifica, reinterpreta e vemo-nos no próximo episódio. Até lá, já sabes que nós somos a What Drives It e aqui o teu futuro está nas tuas mãos.